Durante fevereiro, eu comprometi-me a ler o maior livro que eu tinha na minha TBR. O que é que será que achei? Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam melhor que eu a nível de voz, isto continua a custar a recuperar. Eu hoje venho-vos falar desta minha leitura durante o mês de fevereiro que me consumiu a maior parte do mês, que foi ler o livro Prisioneira do Tempo, da Patrícia Madeira. Este é o livro Recife, é o primeiro livro desta série que ela está a lançar. Estamos a falar de uma autora portuguesa, publicada cá pela Cultura, e eu estava muito curiosa. Sabia que este livro tinha parte histórica, sabia que tinha romance, portanto tem tudo logo uma base para eu gostar. Mas hoje venho-vos trazer a minha opinião em maior detalhe. Então, em primeiro lugar, começar por dizer que este livro é um senhor calhamaço. É sim o maior livro que eu tinha nas minhas estantes de livros por ler. Depois de tirar o Outlander não havia muito por onde haver livros maiores. O livro que eu tenho a seguir penso que é o segundo do Brandon Sanderson. Este livro tem 800 e qualquer coisa páginas, penso que 57, exatamente. O que são muitas páginas com um tipo de letra bastante pequenino e com capítulos muito longos. Então, este livro conta a história de Manuela. Manuela é uma portuguesa, uma mulher portuguesa como qualquer uma de nós, e um dia está na praia com o marido quando recebe a informação de que a mãe morreu. E naquele instante, naquele momento de dor, algo acontece, porque quando ela acorda, ela já não está em Portugal no século XXI. Ela está em Recife, no Brasil, em 1813. Estamos a falar de um Brasil que estava sob o domínio português, onde estava a monarquia portuguesa, precisamente o rei estava lá. Estamos a falar de uma época com escravatura, estamos a falar de uma época em que as mulheres não são valorizadas e de repente ela vai parar lá. E obviamente, sendo isto também uma história de amor, ela lá vai encontrar uma pessoa que é quase como a alma gêmea dela, faz ali um clique com ele e apesar dela saber que é casada, há ali uma relação especial entre os dois. Eu não vos estou a dizer muitos detalhes, estou assim a passar um bocadinho por alto, até estou a dizer menos do que a sinopse diz, porque eu sinto que para esta história nós temos que ir descobrindo o percurso com a protagonista. Esta é uma história longa, como perceberam, que cobre também um período de espaço-tempo longo. É uma história que nos deixa montes de factos históricos. A autora fez aqui montes de trabalho de pesquisa, não só de acontecimentos da época, como nomes da época, mas também referências de expressões que são usadas, coisas que ela usa e que não são utilizadas na época, ou expressões que nós usamos hoje em dia e que na época já eram utilizados. E a autora fez um trabalho excelente de pesquisa, de introduzir isso, de pôr aqui nos diálogos. Temos então esta história de amor que acaba por acompanhar o livro todo e acaba por ser um ponto central deste livro, e a autora consegue aqui um equilíbrio muito interessante e muito surpreendente entre a história e o romance, porque a sensação que eu tinha é que em algumas páginas estava a ler uma ficção histórica e noutras páginas estava a ler um romance de época. E digo isto no bom sentido, porque o relacionamento entre as personagens, a amizade, o romance, tem a leveza de um romance de época, com uma linguagem muito atual, as personagens a falarem muito como falariam hoje em dia, não tem aquela linguagem rebuscada do antigamente. E ao mesmo tempo temos esta questão dos factos históricos e éramos capazes de estar ali algumas páginas a receber informação sobre a história. Isto pode ser algo que eu sei que muita gente comentou no Goodreads e assim que achavam que era muita informação de uma só vez, mas eu achei interessante a autora conseguir equilibrar estes dois pontos, de nós conseguirmos viver este romance de uma forma muito leve, muito previsível, muito clichê também, e ao mesmo tempo temos este fator histórico e real por trás, porque sim, são factos históricos e reais. Agora, o que é que eu vos posso dizer mais sobre este livro? Posso-vos dizer que pessoalmente tive logo um ponto contra, que foi os capítulos serem enormes. Vocês sabem, quem me segue aqui no canal, que eu gosto de capítulos curtinhos, 2, 3 páginas, 4, 5 no máximo. Este livro tinha capítulos com 30 páginas, 20 páginas e às vezes, é pessoal completamente, mas às vezes eu queria acabar o capítulo e não conseguia, deixava-me nervosa. Depois, é um livro que exigiu a sua calma para mim a ler. Eu sei que tenho aqui colegas no YouTube que leram isto em 2, 3 dias, uma semana, eu não consegui. Eu comecei a lê-lo, não foi logo no início de fevereiro, mas foi pouco depois e terminei no último dia de fevereiro. Ele exigiu-me muito tempo, muita dedicação e muito da minha atenção. Por outro lado, eu vou contrariar um bocadinho o que a maior parte das pessoas se diz, que a maior parte das pessoas diz,
a Manuela, identifiquei-me tanto com ela, consegui ver exatamente nos olhos dela. Eu não. Eu, ao entrar na obra, choquei muito com a Manuela. E só a partir de mais ou menos do meio do livro é que conseguia estar na mesma página que ela e encarar os desafios da mesma forma que ela. Porque no início, ela é tão diferente de mim que eu olhava para ela e pensava, o que é que estás a fazer? Não faças isso. Não faças, que isso é perigoso. Porque eu acho que se fosse eu ir lá parar, não teria a garra que ela teve, nem a coragem que ela teve para desafiar tudo o que estava à volta dela. Provavelmente também na vida real, se calhar ela teria consequências ainda mais graves do que as que tem aqui, especialmente por ser mulher, e tentar desafiar não só o papel da mulher, mas também o papel da escravatura. Eu acho que ficaria tão indignada como ela com tudo o que via, mas acho que sabendo aquilo que sei do que leio e do que vejo historicamente, acho que não teria a coragem que ela teve. E no início, a maior parte das vezes que ela fazia alguma coisa, eu só me encolhia e pensava, não faças isso, que vai correr mal. Então andei assim, as primeiras páginas do livro, as primeiras 400 páginas do livro, assim, com ela, e só depois é que comecei a perceber que a autora estava a ter o mínimo de calma com ela, e eu, ok, pronto, calma. Então vamos ter calma, vamos acompanhar isto. E só a partir de mais ou menos do meio do livro é que comecei a envolver-me um bocadinho mais no ritmo. Como já disse, a autora tem um estilo de escrita que trabalha muito os diálogos, ou seja, a informação histórica que nos é dada não é simplesmente descrita aqui pelas páginas abaixo, é sempre trazida em diálogos para darem um bocadinho mais de ritmo, um bocadinho mais de fluidez à narrativa, porque é uma narrativa longa, como já disse. Conseguimos ter esta leveza pelo meio das histórias de amizade e de muitos toques modernos que a Manuela traz para aquela época. Eu, quando comecei a ler, fez-me lembrar, embora não seja a mesma época, mas fez-me lembrar as telenovelas brasileiras que se passam no tempo da escravatura, a Escrava Isaura particularmente, que até era mais próxima da época, embora eu seja mais fã da Sinhá Moça, que já é perto do fim da escravatura, mas a Escrava Isaura é um bocadinho mais para trás. Fez-me muito lembrar algumas coisas, alguns traços, alguns maneirismos, algumas referências que a autora traz aqui. Por outro lado, eu admirei a Manuela saber as datas e os reis e os nomes. Eu, por exemplo, a minha melhor amiga sabe isso tudo de cor. Eu não consigo decorar nada dessas coisas, por mais que tente. Acabei de ler o livro e se me perguntarem agora factos históricos que são ditos aqui, eu já não consigo lembrar-me. Essas coisas entram e saem e voam e eu não sei para onde vão. Portanto, admirei imenso o facto dela saber essas coisas. Em compensação, havia outras coisas que ela não fazia a mínima ideia e que para mim eram óbvias. Portanto, isto, mais uma vez, para dizer quão diferente eu sou da Manuela e porque ter tido esta dificuldade de me relacionar com ela logo no início. A Manuela é uma pessoa de temperamento forte, é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que não tem medo de arriscar a própria pele para defender o outro e é, por isso mesmo, uma pessoa muito impulsiva também. É um livro que eu já estava à espera como é que ia acabar, não só porque estruturalmente, para saber que todas as minhas colegas disseram no final eu precisava do próximo, eu já estava a prever por onde é que iria acabar, não sabia como em si, mas saberia o que é que ia acontecer no fim, pelo menos era um palpite meu e estava correta. E o que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer para lerem este livro, para darem uma oportunidade à Patrícia Madeira, que tem de facto muito potencial, o ser capaz de ir buscar estes factos históricos, ser capaz de ter construído esta narrativa tão grande. Isto deve ter dado um trabalho tremendo a rever pelo tamanhão, mas vale muito, muito a pena vocês conhecerem a escrita dela, vale muito a pena vocês darem uma oportunidade. E agora, em março, ela lançou um novo livro dela, contemporâneo, portanto, se ficção histórica não é muita vossa coisa, se esta premissa não vos parece ideal, se têm um bocadinho de medo do tamanho, talvez, se calhar pode ser um livro que vocês poderão pegar, porque o novo livro dela é bem mais curto, é um estilo completamente diferente e vocês poderão ter ali um bocadinho a prova dela e verem o que é que acham da escrita e se poderá ser algo que vos vá cativar. Portanto, pessoal, aqui fica a minha opinião sobre A Prisioneira do Tempo de Recife. Digam-me em baixo se já leram esta autora, o que é que acharam, se concordam com a minha opinião em alguns pontos, se discordam completamente, qual foi a personagem com que se relacionaram mais aqui na obra. Contem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!